Essa é uma questão que já demanda um pouco mais de conhecimento, né, e fala sobre aquisições. Eu vou aproveitar para dar uma geralzona aqui na área de aquisições, eu acho que isso pode, ajudar vocês a ter essa visão mais global, sobre o tema. A questão diz: você é gerente de projetos de uma empresa de serviço de engenharia participando de um processo, né, de licitação em um órgão de governo. Qual é a primeira coisa que você deve fazer para posicionar a sua empresa como a mais adequada para o projeto? Então, se tem alguns detalhes aqui que são interessantes, a despeito de você ter acertado ou de você ter errado, ou de você não ter sabido responder, e eu acho que essa aula serve muito para isso, que vale a pena comentar com vocês. Se a questão não deixar claro, você sempre, num processo de aquisição, você sempre assume que você está na posição de comprador, né? Porque eu posso ter um projeto em que eu vou ter subcontratados para me ajudar, ou eu posso também ser uma empresa cliente que vou contratar alguém para executar, para rodar um projeto para mim, né? Então pode ser tanto a posição de comprador quanto vendedor. Se nada for dito, é na posição de comprador. Mas nesse caso aqui, está claro que o gerente do projeto ele faz parte de uma empresa de, né, de serviço de engenharia e ele está participando de um processo de licitação. Portanto, ele é um licitante, portanto, ele está na posição de vendedor nesse caso. Esse é um primeiro aspecto interessante sobre essa questão. E aí a questão pergunta: qual é a primeira coisa que você deve fazer para posicionar a sua empresa como a mais adequada para o projeto? E a primeira opção diz: participar das reuniões de licitação para aprender tudo o que você precisa saber sobre os requisitos do projeto. Essa é uma opção, assim, aparentemente muito tentadora, né. Pô, vou lá saber tudo que eu preciso sobre os requisitos, eu preciso de conhecer os requisitos antes, né, de propor qualquer coisa. Mas as reuniões na realidade, até teve um errinho meu aqui, né, reuniões com licitantes, tá, seria o termo mais correto aqui. Mas eu acho que a galera que até que marcou a letra correta deve ter sacado isso aí. As reuniões com licitantes, ela tem uma função própria. E aí eu vou dar uma geralzona, como eu falei, tem 3 principais processos, isso aqui está no PMBOK 6 e está até num guia novo do PMI que continua atual, então não fique pensando de, o PMBOK já está na 7ª edição, o André está falando bobagem. Não estou não, esses processos todos, eles estão num documento bem novinho aí do PMI. O PMI ele fez uma espécie de cópia do PMBOK 6 e colocou um outro nome nele, né, justamente para mostrar que aquele conteúdo do PMBOK 6 continua atual, continua válido, que é aquela visão de processos mesmo que existia antes, e não somente a visão lá de princípios do PMBOK 7. Pois bem, esses processos existem, esses processos são importantes, eles continuam importantes, e basicamente o que eles fazem? Né? Planejar o gerenciamento das aquisições é o processo em que a gente define o que vai ser comprado, né? Toma-se aquela decisão de fazer ou comprar, normalmente por comprar, e a gente cria os documentos de licitação, e dentro desses documentos estão as regras do jogo, né? O que vai ser comprado, quais são os critérios de seleções de fonte, etc, etc, etc. Então, a saída principal desse processo aqui são esses documentos de licitação, os documentos de aquisição. Esses documentos são publicados, são levados ao conhecimento dos potenciais licitantes, e aí, isso já acontece no conduzir as aquisições, né? Então, conduzir as aquisições leva esses documentos ao conhecimento do público, esclarece dúvidas acerca do processo licitatório naquelas reuniões com licitantes que eu comentei com vocês, que é o que está na letra A, e finalmente escolhe um fornecedor e assina um contrato com aquele fornecedor. E depois de controlar as aquisições, é só controlar o processo para garantir que a aquisição vai sair conforme planejado. Então, o que ocorre? Essas reuniões que eu até dei uma bobeirinha aqui, deixa eu até, vocês me dão um segundinho que eu vou até marcar aqui para não ter problema de depois quando eu for utilizar essa outra questão em um outro cenário, esse erro não sair também. Deixa eu só fazer a marquinha aqui. Maravilha. Essas reuniões, então, gente, elas já estão aqui, ó, tá? Elas já estão no processo conduzir as aquisições. Só que tem algo antes, né? Não dá as reuniões com licitantes, elas não servem para eu ir lá saber tudo
tudo sobre os requisitos, eu vou saber tudo sobre os requisitos nos documentos que foram gerados nesse processo aqui, nos documentos de aquisição que foram gerados anteriormente, no processo planejar o gerenciamento das aquisições, tá? Então, isso aqui, a participação nas reuniões de licitação com licitantes acontece, tá? Mas tem um outro objetivo e é mais para frente isso aqui. Letra B, solicitar uma estimativa de custos independente para incluir na sua resposta à licitação. Isso está errado também, porque quem solicita uma estimativa de custos independente é o comprador e não o vendedor. Né? Por que ele faz isso? Eu coloco alguma coisa no mercado e eu vou receber um monte de proposta de potenciais fornecedores. Só que, idealmente, eu deveria ter uma ideia do que é um custo razoável para aquilo. Então, muitas vezes eu peço para uma outra entidade, né? Ou às vezes até internamente mesmo, a gente faz uma estimativa de custo independente para que eu consiga checar depois se aquilo que está me sendo apresentado faz sentido ou não. Porque senão corre risco até de ter um conluio entre fornecedores, né? Alguém poderia dizer assim, mas você vai olhar as propostas, e aí se elas forem mais ou menos, né, iguais ali, você sabe qual que é o preço. Mas e se não forem, né? Ou se forem, pior se forem se aquele preço tivesse sido combinado. Eu tenho que ter uma noção como comprador, mas não como vendedor. E aqui, né, está se perguntando no papel de vendedor. Letra C, procurar pelos critérios de seleção de fontes da documentação de aquisições publicado pela empresa pública. Essa é a correta. Na verdade, eu vou procurar não só pelos critérios de seleção de fontes, né? Vou procurar por tudo, pelo que tem que ser entregue, mas faz parte desse primeiro passo, que é analisar o que foi gerado nesse primeiro processo aqui. Tá? Então, por isso que essa é a resposta certa. Não é a única coisa, eu não estou preocupado só com os critérios de seleção de fontes, mas dentre as opções é o que acontece primeiro. Está me perguntando primeira coisa aqui, tá? Então, isso é importante. E letra D, reutilizar uma proposta que ganhou a seleção de uma empresa de telecomunicações, isso não faz sentido, né? Aqui é outro projeto, aqui a gente está falando de serviço de engenharia, então é completamente descabida a letra D, então o melhor é a letra C, realmente. E se você gostou dessa questão e dessa resolução, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou até na certificação CAPM, que é a irmã mais nova aí da PMP, né? E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, tanto a PMP quanto a CAPM. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, onde tem um outro vídeo explicando como é que esse curso funciona e tem também a possibilidade de você se inscrever para a lista de espera desse curso. E é bem interessante você estar nessa lista de espera, porque quem está nela normalmente consegue fazer uma inscrição para o meu curso com desconto substancial. E às vezes a gente até consegue fazer a antecipação da inscrição para que você comece a estudar até mais rápido do que estava planejado inicialmente. Então vai lá, assiste o vídeo e se inscreve na lista de espera.